Fala pessoal, estamos aqui começando mais um episódio do nosso podcast, onde a gente conhece a essência das pessoas que ajudam a construir o futuro da Leve, que estão por trás aí, os bastidores. E esses últimos episódios têm sido muito especiais porque a gente tem recebido pessoas aqui que me inspiram muito e eu tenho certeza que vão inspirar vocês aí também. E agora estamos aqui com ele, a grande mente da Leve aí. Morango do Nordeste. Que é o nosso diretor Bergson Arraes. E aí, Berg, quero que você comece aí se apresentando, quero te agradecer primeiramente, que você comece se apresentando aí, falando quem é você, de onde você veio. Pode começar lá, de onde você nasceu, de onde você veio, assim, como que é a sua história. Já logo na largada? Opa, começando desse jeito. Tá certo. Eu tenho acompanhado, realmente tem saído assim, grandes depoimentos, né, nessa sequência de podcast que foi iniciativa aí de vocês do marketing, e eu tô aqui apreensivo, tô tenso aqui de também conseguir manter o nível que tá bem elevado. Inclusive, tô doido para assistir o Dadai. Mas, falando aqui especificamente sobre a sua provocação inicial, então eu me chamo Bergson de Andrade Arraes, sou filho de pai e mãe cearenses, então eu nasci também em Fortaleza, meus pais não nasceram em Fortaleza, a geração deles era muito ainda daquela fase de vir do interior para a capital, então eu já nasci na capital, mas meu pai é de uma cidade do interior do Ceará, chamada Araripe, que é na região de Juazeiro do Norte, ali a região que o pessoal talvez vá conhecer, bem relacionar a Padre Cícero, então naquela região ali. A minha mãe é de uma região, da região norte do estado, chama Sobral, que também hoje é uma cidade muito bem desenvolvida, mas há décadas atrás era também uma cidade pequena do interior. Basicamente, trazendo aí então dessa época de pai e mãe, eu tive pais e mães, pai e mãe que sempre acreditaram no potencial do estudo, né? Meu pai sempre estudou, meu pai ele era profissional datilógrafo, né? Ele trabalhava na Universidade Federal do Ceará como datilógrafo, tinha essa função, né? Essa profissão na época. Então, ele circulava muito no meio acadêmico, então os professores que queriam preparar material se utilizavam do datilógrafo para gerar o material, é como se fosse a gráfica rápida de hoje, né? Então era quem, quando você datilografa, você termina tendo acesso a esses conteúdos. Então meu pai foi alguns livros, acho que mais de 10 livros foi datilografado por ele, livros específicos lá da área técnica da universidade. Então minha mãe, acho que depois, eu não vou lembrar a idade exata, mas muito, muito certo, depois dos 40 ela fez ainda graduação. Então a gente foi criado em casa sempre estimulado pelo nosso... Somos eu e mais 2 irmãos, eu sou o mais velho, mas sempre a gente teve em casa essa cultura, esse estímulo de, olha, o estudo é quem vai te ajudar a ter um futuro diferente, a construir uma história diferente, a construir uma caminhada que você vai poder escolher mais à frente, mas primeiro você tem que se preparar. Então, eles sempre... Não somos de família abastada, vamos dizer assim, sempre foi muito simples a nossa vida, mas também não tem uma história de escassez, porque existem algumas pessoas que têm essa conotação Nordeste, Ceará, fome, sede, mas calma que eu morava na capital, nunca faltou nada na geladeira, inclusive tinha geladeira, mas sempre muito ali na linha do básico, né? Mas com foco nessa estrutura, nesse entendimento de que a história poderia ser escrita de qualquer maneira que nós quiséssemos, desde que nós nos preparássemos para isso. Então, tive uma juventude muito livre, muito tranquila, no sentido de fui campeão de bicicross. Eu nunca gostei de skate, nunca gostei de futebol, mas cheguei a participar, fiz parte da seleção de vôlei da escola. Enfim, assim, sempre me movimentei bem dentro e fora da escola. E falando assim a nível de estudo,
Tô trazendo, tá? Tô trazendo na linha do tempo aí. Você pediu pra ir buscar, eu fui buscar. Pode trazer, é isso mesmo. Então eu sempre fui um aluno destaque. A grande verdade é essa. Na nossa época tinha muito essa história de nota vermelha, né? Que é a nota abaixo da média. Então eu nunca tirei uma nota vermelha na minha fase escolar. Eu sempre tirava ali acima da média, bem Posso acima. Posso emprestar algumas. Não. Obrigado. E preparado para encarar ali o terror de todo jovem daquela minha fase de vida. Eu tenho 47 anos de idade, né? Eu nasci em 76. Então, quando chegou ali em 94, 93, com 17 anos, eu tinha que encarar o vestibular, que era o bicho-papão de todo mundo que estava naquela fase da vida acadêmica. Rapaz, vestibular. E aí, talvez, daí veio um dos primeiros insights que eu tive já na minha memória de adulto, né? Um dos primeiros insights era que aquele era o meu primeiro desafio, e ultrapassado o desafio eu percebi que não valia de nada, não tinha peso o vestibular frente ao desafio que era concluir o curso de graduação. Então, ali nasceu, eu prestei vestibular para a Universidade Federal e a Estadual. Nós ainda não tínhamos essa abundância de oferta de vagas de nível. E qual que era o curso? Eu fiz vestibular na Universidade Estadual eu fiz para Administração de Empresas e na Universidade Federal eu fiz para Engenharia Elétrica, que era o que eu queria. Mas sempre era cultural você não é matricular, como é que chama? Você se inscrever nos vestibulares das universidades públicas por causa não ia ter mensalidade, né? A gente com orçamento reduzido tinha que ir para a universidade pública. Já existia 1 ou 2 universidades particulares e quando aconteciam das inscrições, o comum era você se inscrever em todos, no caso lá, federal e estadual. E aí eu tinha que escolher um curso na estadual, mas o que eu queria era engenharia elétrica na Universidade Federal, porque nessa fase da minha vida eu já sempre me interessei por essas questões de mecânica, de manutenção, de elétrica, de circuitos eletrônicos. Eu já tinha feito alguns cursos técnicos já na área de informática. Então eu decidi que engenharia elétrica era o que se adaptaria melhor àquela minha fase, né? Então veio o desafio do vestibular. Né? Ele aponta na sua frente ali como sendo o bicho-papão e você tem que encarar. E toda a tua história até aqui só faz sentido se você passar no vestibular. E o vestibular da Universidade Federal era composto de 2 fases, né? Fase 1 e fase 2, em datas diferentes. E a fase 2 ela era ainda mais desafiadora porque ela abordava temas específicos do curso que você ia querer. Então, se você ia fazer medicina, você passava da primeira fase, que era global, e ia para a segunda, que era chamada específica. Inclusive com respostas dissertativas, com respostas subjetivas, com justificativa das suas respostas. Então, era algo mesmo assim bem pesado. Em resumo, a primeira fase do vestibular da Universidade Estadual era no mesmo dia da segunda fase da Federal. Então, de manhã eu fiz a segunda fase do vestibular. Isso te consome uma energia tremenda. Eu lembro que passei a manhã toda lá na Universidade Federal fazendo a segunda fase, respondendo questões. E à tarde eu tinha que estar na Universidade Estadual para fazer o vestibular. E lá só era uma fase. E eu lembro que na estadual eu fiz a prova, respondi o cartão de resposta lá, que você tem que marcar lá os quadradinhos lá, e dormi. Me deitei lá, botei o braço lá na cadeira lá e dormi. E, em resumo, fiz uma boa prova nas 2 e passei nas 2. Né? Uma em 10º colocado, outra em 4º colocado. E consegui e tive que decidir qual das 2 eu iria fazer, porque não é compatível você se matricular nas 2. E fiz engenharia elétrica por 4 anos. Não concluí, porque era um ambiente... Foram alguns fatores que fizeram eu não concluir a universidade, mas os 2 principais dele era um processo interno na universidade que era
bem. Hoje eu tenho uma leitura clara de que é discriminatório, né? Os professores catedráticos da Universidade Federal, naquela época, não sei hoje, eles se valiam da posição de serem profissionais fixos, né? Eles não são passíveis de contestação, demissão ou qualquer coisa, para prestar o serviço que eles deveriam prestar da forma que eles quisessem. Então, tinha professor que ia, tinha professor que não ia, tinha professor que dava a aula toda, tinha professor que não dava, até que nós fomos subjugados lá por um professor de Física 3, e na universidade naquela época também, não sei, de novo hoje eu não sei como é que tá, muito escasso o material, então o semestre iniciou e ele determinou que o livro daquele semestre era um livro tal. E quando isso acontecia, era a corrida para a biblioteca para acessar esse livro e trabalhar com fotocópia lá, porque só tinha um livro, às vezes, quando tinha. Quando alguém não pegava, quando alguém não chegava antes e levava para casa, exatamente. Então, e esse livro era um livro de física e ele era em alemão. Cara. Então, o que acontece? Nós ficávamos dependentes da presença física do professor para ele traduzir o livro, explicar na velocidade, na intensidade que ele queria, para que a gente conseguisse absorver um pouco do conteúdo daquele material. E nós já estávamos avançados no curso, precisando caminhar para a conclusão, e nada é simples, né? Quando se trata de exatas e tal, quando você quer fazer algo bem feito, você tem que se empenhar. E aí ficou aquela dependência, né? Ele tornou a turma dependente da boa vontade dele. E aí, os hormônios lá em cima, eu mandei ele ir para aquele lugar e nunca mais voltei na universidade. Não fui mais para aula. Eu disse, não me interessa isso aqui. Isso aqui não é para mim. Eu não vim aqui para ficar mendigando informação, enfim, foi algo. E o segundo ponto é que nessa fase eu já tinha uma atividade remunerada. Tinha um contexto. Isso eu consigo passar com muita clareza, porque isso consumiu muitas noites em claro, né? Para tomar essa decisão. Uma de abandonar o curso. Nessa época eu já tinha alguns certificados técnicos na área de informática. Eu já sabia operar alguns softwares, eu já sabia operar, inclusive no marketing é muito utilizado naquela época, era bem mais CorelDRAW, Photoshop, esse pacote todo naquela época eu já dominava, porque eu tinha algumas certificações. Alguns desenvolvimentos básicos de sistema, que é o que a gente chama de programação, né? Manutenção de computador. Então eu já tinha caminhado de forma acelerada em consumir esses conteúdos técnicos. Então, dado isso, uma pessoa me indicou para um empresário que precisava de alguém para ajudar ele na questão de criação de arte. Naquela época se fazia muito panfleto, cartão de visita, jornalzinho, logomarca, jornal, né? Enfim, placa de frente de loja. Então, ele precisava de um profissional dessa área e eu ficava lá um período da tarde ajudando ele nisso, enquanto que os meus colegas de turma de engenharia tinham como objetivo primeiro, não vou dizer maior, mas primeiro, fazer um bom curso para sair da universidade estagiando na Coelce, que é a Companhia de Energia Elétrica do Ceará, que hoje é da Enel. Então, fazer engenharia elétrica e de lá já passar direto para a Coelce era o sonho do cara. Eu já saí empregado na minha área. E os melhores alunos da turma de engenharia, que é aquele cara mesmo, o tampa mesmo, que ficava lá o dia todo na universidade, só tirava máximos conceitos, participava, liderava a turma, ele conseguia ser estagiário da Coelce para ganhar, na época, lembro demais, ele ganhava R$500 de bolsa na Coelce enquanto concluía o curso para trabalhar lá de estagiário. E um pedaço da tarde lá nesse escritório lá ajudando o cara a fazer logomarca e fazer cartão de visita, eu ganhava R$700 por mês. Indo lá à toa, me divertir lá, fazer lá uma bobagem. Eu digo, cara, o professor não quer que eu estude. A Coelce quer me pagar uma miséria de bolsa. O que eu vou fazer aqui nesse curso? Aí, ó,
me pirulitei e fui-me embora. Mandei todo mundo ir para aquele canto, não pisei mais na Federal. Não sei nem como é que tá lá a minha vida. Se tiver Serasa de curso não terminado, eu tô com o nome negativado. Mas depois você chegou a fazer outra faculdade? Você continuou trabalhando? Cheguei, aí eu continuei fazendo esse bico lá. E eu tenho uma... Aí foi onde eu entrei no consignado. Eu até digo que meu primeiro emprego foi no consignado, e foi de carteira assinada, mas a minha primeira atividade remunerada foi essa lá, ajudando. Antes eu consertava computador também, de amigo, de colega, ganhava ali alguns trocados, mas carteira assinada já foi no consignado. Como é que foi essa transição? No escritório do senhor Aragão, que eu ajudava ele lá com CorelDRAW, criações e tal, em frente funcionava uma associação de servidores públicos, que já atendia os servidores públicos do governo do estado do Ceará e fazia empréstimo para esse servidor com desconto em folha, que é a famosa consignação em folha de pagamento. E lá era uma filial. A matriz ficava em Belém do Pará. E o responsável lá, o seu Adonias, que era o responsável pela filial, foi até mim certa feita. Na verdade, ele falou com o seu Aragão primeiro, mas depois ele foi até mim dizendo que a empresa estava mudando de Belém do Pará para Fortaleza, a matriz estava vindo, e eles precisavam de uma pessoa que soubesse mexer em computador. Eu até hoje detesto esse verbo quando você fala de alguém que sabe fazer alguma coisa, né? Tu conhece alguém que sabe mexer em computador? Eu disse, pai, mexer até um menino de 2 anos sabe, né? Entrega uma marreta para ele que ele mexe bonito. Mas ele precisava de alguém que soubesse mexer em computador. E eu tinha lá, como eu falei, todas as certificações e me prontifiquei a assumir essa vaga. E aí, para resumir a história, eu precisava ir a Belém para conhecer a matriz e vir com ela de mudança para Fortaleza. Por que eles estavam mudando? Porque o dono dessa empresa, ele era cearense. Então ele foi para lá mais jovem e queria voltar para o Ceará e trazer a matriz da empresa. Lá ia passar a ser filial. E foi a primeira vez que eu, então, viajei para fora do Ceará. Até então só viajava ali de carro ou de ônibus dentro do estado. E foi a minha primeira necessidade de uma viagem interestadual. Peguei um ônibus, 1.500 quilômetros. Caraca, e longe. Muito longe, muito longe. 24 horas de ônibus, né? Saía num dia, chegava no mesmo horário no outro dia. E o que é que tem de pictórico aí nessa passagem? Nessa época eu era já profissional lá, que eu estava mais fixo lá com o seu Aragão, fazendo lá logomarcas e tal. Mas quem era o Bergson naquele momento? Um magrelo de 50 e poucos quilos, que tinha quase nenhum zelo com imagem pessoal. Na verdade, eu só usava boné. Eu tinha talvez 2 ou 3 calças de brim preta, ou seja, sempre era uma calça preta que estava comigo. Sempre era um tênis, eu tinha 2 pares de tênis, sempre era um ou outro. E eu tô entrando nessa questão da vestimenta, já vocês vão entender. E as minhas camisas, era aquela camiseta branca das lojas americanas, você compra um pacote de 6. Igual cueca. Igual cueca, Pronto, você ia lá, pega um pacotão de 6, pronto, comprava. Então, camiseta branca, calça de brim preta, um tênis e um boné. Era meu uniforme do dia a dia. De casamento a ir pra praia, talvez era a mesma coisa. E tá chegando um rapaz aí em Belém, ele vai desembarcar na rodoviária. Vão lá buscá-lo, que ele é o cara que eu tô indicando pra assumir a parte de mexer com computadores aí. Tá, e como é que ele é? Aí é a hora que eu tô te falando. Aí, essa foi a descrição que me foi dada lá. Rapaz, é um magrelo de boné aí, todo malamanhado com uma mochila nas costas. Malamanhado é uma expressão nossa lá do Ceará, que é desengonçado. E assim eu cheguei em Belém, fui tomar pela da situação. Era uma entidade que já operava. Pra você ter uma ideia, tem muita gente que pergunta, né? Tem muita gente que acha que o consignado nasceu em 2004, quando o Lula
sancionou a lei que liberava a consignação para público privado e para o INSS. Nessa época, era em 95, 96. Em 1996, o dono dessa empresa já trabalhava com consignado há 35 anos. Cara. Então, a consignação em folha não é algo que vem de 2004 para cá. Não é tão recente assim, não é tão nova. Sempre teve essa modalidade, vamos dizer assim. E aí cheguei em Belém, fui tomar pé da situação, o que era que existia na empresa. Era uma empresa que já tinha, não vou lembrar agora, mas tranquilamente mais de 5 anos de existência, já naquela época. Muitos clientes. E tudo manual. O controle era todo... o cliente era cadastrado com um contrato físico e o controle de pagamentos era... Cada cliente tinha uma fichazinha. Pagou esse mês? Sim. Não pagou? X. E o desafio foi esse. O desafio foi cuidar da automatização ou pelo menos da padronização dessas informações. Então, naquele momento, quem eu era? Um técnico que entendia de alguns conceitos básicos e outros avançados na área de informática, processamento de dados, desenvolvimento de sistemas. Sabia mexer no computador. Sabia mexer no computador. E aí fui cuidar dessa parte da retaguarda. Então foi aí que eu tive meu primeiro contato e talvez esse tenha sido um alicerce muito, muito positivo, porque eu comecei literalmente no chão de fábrica, a entender a essência do que hoje é esse mercado tão grande, bilionário. Ele nasce ali, ele nasce do controle que você tem da gestão dos seus clientes, né? A gestão de contratos, gestão de acordos. Então, eu coloquei meu pé dentro do consignado cuidando da retaguarda, da parte técnica. Só que para você cuidar da parte técnica, você precisa entender do negócio, você precisa saber o que acontece. Então, a tecnologia naquela época era limitada e a empresa já trabalhava com filiais. Então, quando eu comecei a convencer todo mundo a sair do papel e colocar tudo no computador, surgiu a necessidade dos computadores se conversarem. Porque não fazia sentido eu controlar o cliente aqui e o cara na filial não saber o que está acontecendo. Ou seja, tinha que ter conexão. E nessa época a conexão era impossível, não existia internet ainda. Ela existia discada, mas muito complexa. Então, só uma curiosidade, nessa época as informações ficavam no servidor e nós extraímos um backup em disquete, então era uma pilha de disquete para salvar todos os dados. Era aquele disquetão ainda? Assim, não, na universidade eu trabalhei com um disquete de 5,5 polegadas na universidade, mas já era o 3,1, era 5,1/4 e esse era 3,5 polegadas, que é aquele pequenininho, já cabia bem mais informações em cada um. Então, a gente gerava o backup num pacote de disquete, botava no malote dos correios e mandava para a filial, para quando alguém recebesse lá, colocasse de um por um no computador da filial para ele ficar com a mesma informação. Ora, mesma informação. A matriz já estava 3 dias na frente, né? Então a gente sempre tinha... Essa era a forma inicial em que a gente compartilhava os dados com as filiais, mas sempre com esse objetivo de estar tudo informatizado, tudo na ponta do dedo, tudo acessível. E nessa linha, como a gente tinha várias filiais, surgiu a necessidade, como eu cuidava da retaguarda, surgiu a necessidade de eu ir às filiais. Olha, você vai para a filial, porque lá a gente precisa fazer reestruturar a rede interna, enfim, cuidar da retaguarda. Já que você está indo para... Nessa época, a matriz era em Fortaleza e a filial passou a ser Belém. Já que você está indo para Belém, aproveite e leve isso aqui. Aproveite e vá no órgão público e resolva isso. Aproveite que você está aí e ensine o parceiro que vende para nós a usar o nosso sistema. Então, nesse circuito, eu comecei a não só ter uma visão expandida, como também um contato expandido com toda a cadeia que fazia a empresa rodar. Desde o parceiro que vendia, entender a necessidade dele, e aí o teu horizonte vai abrindo nesse aspecto. Então, em que momento o Bergson está nessa fase? No momento em que eu já não conseguia mais fazer as coisas sozinho. E aí surgiu um outro desafio, que é o desafio da gestão de pessoas. Então, para eu viajar para Belém, eu tinha que agora ter alguém fazendo o que eu fazia na matriz.
Sobre sua gestão. Sobre minha gestão. Para que o serviço não fosse interrompido, eu agora tinha que delegar tarefas, delegar atividades. E aí, como eu disse, eu deixei de ser um exército de um homem só para efetivamente estar ali gerindo um exército operacional que cuidava, que fazia com que essa estrutura toda funcionasse. Então, cada fase dessa, e eu discuto isso muito com meus filhos, vocês estão no mundo atual em que a velocidade é diferente. Mas queimar a etapa, você tem que estar ciente do que você está queimando, do que você está abrindo mão, né? Uma coisa é você acelerar uma caminhada, e outra coisa é você pular etapas. Então eu hoje enxergo com muita clareza e tento passar isso para alguns dos nossos liderados dentro da empresa, mas um dos meus melhores liderados e os que eu dou mais ênfase são meus 2 filhos, então para eles eu sempre tento traduzir isso. Cara, não queima etapa, não adianta você, a ansiedade ela vai existir em qualquer cenário, mas você tem que passar por algumas fases obrigatórias, senão você não vai, o teu entendimento daquela fase futura vai estar prejudicado. Então nessa fase eu era agora um cara que já colocava menos a mão na massa na execução e ocupava uma parte da agenda com gestão do time. E já estava tendo contato com mais integrantes dessa cadeia que sustentava a operação. E então fiquei 6 anos nessa primeira empresa, eu até tive a oportunidade de dissertar sobre isso na convenção do ano passado, que esse meu... o líder em quem eu me espelhava era o Raimundo Nonato nessa época, né? Saudoso, que inclusive é falecido, mas devo muita gratidão a ele. Então eu assumi um outro desafio. Decidi ir para uma outra empresa, mas aí já chegando com a missão, uma empresa que já estava um pouco mais evoluída no sentido daquela primeira foto da empresa que eu peguei lá no começo. Essa já tinha alguns processos, alguns fluxos, já era automatizada em algumas coisas e fui assumir. Isso mais ou menos que ano que é? Isso foi 96 mais 6, 2002, né? Em 2002. Não sei se faz muito sentido, mas assim, eu passei por poucas empresas e até então nunca fui demitido, né? Eu sempre consegui enxergar oportunidades e fazer a transição, deixando sempre as portas abertas. Tanto é que nessa primeira empresa eu já vou, depois eu posso até contar aqui, eu já voltei para ela também depois. E assumi a gerência geral, a gerência operacional, já na largada. E foi nessa segunda empresa, que onde eu tenho um segundo mentor que chama Gilvan, que é um cara também que eu devo muita gratidão, foi ele que me desafiou, num certo momento da caminhada, para a gente resumir aqui, com a seguinte frase provocativa: você está se perdendo aí no operacional, você tem que vir para o comercial. Qual era a visão dele naquela época, que eu não concordei de imediato, hoje para mim é clara, é que a receita, a receita de uma empresa ela é gerada na estratégia, na atuação comercial. Você até, o time funciona interdependente, né? Todo mundo ali, um dependendo do outro, mas a receita ela é gerada aqui na retaguarda comercial. Então, ele enxergando potencial, ele ia sempre querer que aquele profissional que tem algum potencial desenvolva o potencial dele na área comercial, que é onde gera dividendo para a empresa. Então foi quem me desafiou: meu amigo, você está se perdendo aí e eu vou lhe envolver no comercial. Nessa época eu já viajava, essa empresa tinha mais filiais em mais estados, então... Uma empresa maior, mais estruturada. Ela já estava mais estruturada, ela tinha uma ousadia comercial diferente, né? Porque isso também depende de empresário para empresário. Tem empresário que está tranquilo aqui, tem empresário que está sempre buscando a expansão. E foi nessa empresa que eu fui contratado. Ela funcionava no 7º andar de um prédio, que 6 anos depois, já ao longo dessa caminhada, foi quando os bancos decidiram operar o consignado com intensidade, foi quando o BMG nasceu forte, junto com a lei de 2004, né? Eu comecei lá em 2002, em 2004 o BMG foi o banco que soube aproveitar melhor
a legislação que regulamentava a consignação em folha. Inclusive, faz sentido, inclusive, dizer que eles contribuíram muito até para a criação dessa legislação. Então, eu fui contratado por uma empresa que tinha várias filiais e funcionava a matriz no 7º andar de um prédio e saí de lá 6 anos depois, uma matriz num outro endereço, num prédio mais moderno, num andar inteiro, funcionando com 128 lojas em 23 estados. Digo sem medo de errar que 80% delas eu fui o responsável por localizar o ponto, reformar o ponto, contratar a equipe, treinar e entregar ela atendendo o primeiro cliente. Então, ali me deu uma experiência de jornada, não só de execução prática, como também de outros desenvolvimentos periféricos ali. Né? A estratégia para identificar um endereço viável comercialmente, você tem que ter uma visão. A estratégia para você recrutar e selecionar funcionários, colaboradores, pessoas, também requer de você um nível de conhecimento. Então, essa jornada dos segundo 6 anos ali nessa segunda empresa me deu ali pouco tempo com a minha família, mas muito tempo de crescimento profissional. Eu ia fazer essa pergunta também, paralelamente a isso tudo que você está falando. Você já estava casado, já com seus filhos aí, né? Eu casei. A minha esposa hoje, ela era secretária, recepcionista da primeira empresa que eu trabalhei. Caraca, então vocês trabalharam junto? Trabalhamos junto por um período. E aí não teve jeito, ela deu o golpe do baú em mim, eu não tinha nada, foi golpe do baú ao contrário. Ela te deu o baú. Foi por aí. E aí, na verdade, quando eu fui contratado, quando a empresa saiu de Belém para Fortaleza, que trouxe a matriz, a primeira recepcionista contratada em Fortaleza para cuidar da matriz era minha cunhada. Só. Pronto. Aí depois a empresa precisou de mais mão de obra, aí a minha cunhada indicou a irmã dela, que é a minha esposa, para uma outra função, e depois naquelas movimentações internas, minha esposa passou a ser a secretária recepcionista lá da empresa. Eu conheci ela lá. Eu sou casado desde... Rapaz, faz tanto tempo. Fez 25 anos agora em janeiro, pô. Quase minha idade. Alguns meses mais velho. E eu conheci ela lá. Então, eu já era casado desde a primeira empresa. E na segunda, ela como mente forte lá de casa e heroína que segurou no dente lá a criação do nosso primeiro filho. E na segunda empresa, então, eu tava realmente o que hoje muita gente intitula de burnout, né? Eu tava talvez muito perto do burnout lá, porque é bem intenso, né? Você cuidar de 128 lojas em 23 estados, ali naquela condição, eu já estava por ter muito tempo de casa e ter visto a empresa crescer, eu era o responsável operacional e tínhamos o responsável financeiro. Nós tínhamos só 2 cabeças, vamos dizer assim, o que hoje se chamaria de diretor, né? Mas eu era o gerente operacional e ele era o gerente financeiro, ligados direto ao dono da empresa. Então, tudo recaía nos nossos ombros do dia a dia, né? Coisa do dia a dia. E isso tinha também uma abrangência geográfica, física. Eu tinha que estar em vários lugares. Então, de viagens de ficar 40 dias fora de casa, aconteceu muito. E aí veio, eu posso aqui cravar um terceiro insight, que foi a gravidez do meu segundo filho. A minha esposa foi grávida do segundo filho. E aí veio a reflexão. Cara, eu sempre tive comigo a convicção de que enquanto a gente tem juventude e energia, isso tem que ter valor. Então você tem que aplicar isso. É muito... hoje também direciono muito meus filhos com relação a isso. Eu disse, cara, vocês não podem desperdiçar o melhor da fase da vida de vocês. Criança é para brincar, adolescente é para se preparar e brincar e se preparar, e o jovem, ele tem que usar a energia dele para produzir, seja lá o que for. Não estou nem falando de riqueza propriamente dito, mas você tem que produzir. Tem que estudar, tem que ler, tem que fazer o que... Fazer algo que seja produtivo. Fazer algo, né? Exatamente. Produzir, agir. Então, eu tinha muita convicção de que eu tinha que direcionar essa minha energia. Não era pecado nenhum eu trabalhar 16, 18 horas por dia,
ficar ausente de casa, ressalvadas aí as proporções. Mas quando minha esposa engravidou do segundo filho, eu tive o meu terceiro insight, e que talvez tenha sido até um clique bem importante na minha carreira profissional. Que foi quando eu decidi que eu não iria ter um segundo filho sem acompanhar o crescimento dele. Porque o primeiro, eu não tenho memória dele começando a andar, não tenho memória dele começando a falar, eu não sei as palavras que ele falava errado quando ele era pequeno. Porque quando se reúne, tu lembra que fulano falava assim errado, falava borboleta errado, eu não tenho nenhuma dessas memórias eu tenho. Então, de aniversário, de velório de parente importante, como um avô, eu faltava direto. Então eu decidi ali, em 2008, que eu não iria repetir essa receita com o meu segundo filho. O primeiro foi criado pela minha esposa, minha cunhada e minha sogra. Graças a Deus eu tive essas 3 mulheres fortíssimas lá como apoio para deixar eu ganhar mundo e enfim. E como eu disse que eu nunca fui demitido, eu cavei uma oportunidade e fui convidado a assumir a diretoria então comercial de um outro correspondente bancário, sempre no consignado, né? Como a gente que entra, a gente termina criando uma certa referência e aí as pessoas né, privilegiam isso. E aí, venha ser o nosso diretor comercial. Estou precisando de um diretor aqui comercial, porque o anterior vai precisar viajar para fora, enfim. E aí, um outro fato que eu acho que fica legal aqui que foi o momento da entrevista lá nessa empresa. É uma empresa familiar, mas com uma gestão muito profissionalizada, ao ponto de filho dentro da empresa não chamar nem o pai de pai, pelo pronome de tratamento pai. Senhor fulano, a formalidade dentro do limite da formalidade, as técnicas dentro da técnica e todo mundo nos seus lugares, as cobranças no lugar certo, sem a confusão entre família. Não que eles fossem, não, é uma excelente família, são meus amigos até hoje. Sabem separar separado, bem. Isso, ambiente separado, exatamente. Foco na gestão. Ambiente familiar de relaxamento, todo mundo. E um ponto específico da minha conversa, que foi a conversa lá, vou chamar de entrevista, né? O que é que dá pra gente fazer? O que é que você sabe fazer? O que é que você acha que dá pra gente avançar aqui? Papapá. E aí eu disse, fulano, e como é que é o dia a dia de trabalho aqui? Vocês trabalham de segunda a sábado? Não, a gente trabalha de segunda a sexta. E eu sempre trabalhei aos sábados e às vezes aos domingos. Ainda mais viajando, né? Não só isso, porque como eu ainda era responsável pela área técnica, tem muita coisa de manutenção que só acontece no final de semana. Então eu viajava a semana, ou nem sempre viajo, eu estou trabalhando durante a semana ali na loucura e programava uma manutenção preventiva para o final de semana. Então o sábado já era expediente normal, mas às vezes eu ficava até domingo. Tinha que voltar no domingo para cuidar ali da gestão de TI e alguma coisa nessa linha. Não, aqui a gente funciona só trabalha de segunda a sexta. Eu disse, e sábado? Sim, nem até meio disse, não, meu amigo, sábado é pra gente ficar com a família. Aí eu digo, é aqui que eu vou ficar. Foi assim o... fator determinante. Te juro que nessa conversa, até o ponto aí dessa conversa, não tínhamos nem falado de salário, não tinha falado de valor. É lógico que eles sabiam quanto é que eu ganhava e é lógico que eles não iriam me oferecer um salário menor do que o que eu tinha. Pelo menos até aí, não é que, se ele me oferecesse metade eu ia também. Não é disso que eu tô falando. Tô falando que não precisamos entrar na seara de remuneração até esse ponto onde ele entendeu o que é que eu podia oferecer para a empresa e eu entendi que aquela empresa era o que eu tinha de melhor território mais fértil ali para poder passar para a próxima fase. Ele te ofereceu um valor maior que o financeiro. Um valor maior do que o financeiro. Conseguir aquilo que você queria. Perfeito. E aí, como eu disse, esse foi o marco, esse marco decisório foi o marco da minha virada, mais um da minha virada profissional. O que aconteceu aí? Minha esposa estava grávida, eu decidi que ia criar meu segundo filho e decidi mudar
sair da zona de conforto, mudar de uma empresa que eu, de novo, vi nascer, entreguei num outro patamar, sabia de tudo lá dentro da operação, ou seja, sabe aquele nível de confiança e entendimento mútuo que você tem na gestão, que as pessoas, o financeiro não te questiona mais, assim, não questiona no sentido assim não, tem que pegar a autorização, não, a gente já tinha um fluxo de trabalho já bem equilibrado, bem desenhado. Eu disse, não, eu abro mão disso aqui porque eu quero construir uma nova história. E aí vem o ponto também mais engraçado. No primeiro dia que eu assumi com crachá de diretor comercial, eu nunca tinha sido intitulado diretor, embora eu fosse o faz tudo toda a vida. Eu me apresentei lá de manhã, no primeiro dia de trabalho. O dono da empresa não tinha chegado ainda. E tinha uma sala para mim, que era a sala do antigo diretor. E eu sentei, a secretária perguntou se eu queria café, água, alguma coisa assim. E me entregou os jornais do dia e as revistas da semana. E eu, acostumado a trabalhar na enxada, no sol quente, eu digo... A primeira pergunta que veio pra minha cabeça: o que é que um diretor faz? Porque eu sabia o que era que um gerente operacional fazia. E aí, cara, dentro dessa pergunta que eu tô aqui resumindo, né? Mas os conflitos internos eram bem maiores. Porra, eu tenho que entregar agora, né? Eu fui contratado, não foi pra ficar lendo jornal. Faz parte entender o que está acontecendo aqui para poder eu tomar a decisão. Depois eu entendi isso, porque não fazia parte da minha rotina separar um pedaço da minha agenda para ler. Eu até fazia curso. Saía da minha casa ou do trabalho e ia para o curso e voltar. Mas não no expediente. Parar no meio do expediente para ler o jornal ali de manhã era um negócio inimaginável. E aí eu me vi nessa rotina totalmente, quebrou totalmente meu entendimento comum. E aí eu disse, cara, não vou me acostumar com isso aqui não, eu tenho que entregar. E aí você tem que mapear onde é que você está, a empresa, quem são as pessoas e tal. E aí nesse momento eu tomei uma decisão, baseada inclusive na lição número 1, número 2 e número 3 lá de casa. Estude que você vai conseguir fazer o que você quiser fazer, você faz, se você souber fazer. Aí eu fui estudar. Aí foi quando eu tive o primeiro contato com um rapaz que hoje muitas pessoas até conhecem, chama Paulo Vieira, que é um coach conceituadíssimo do método CIS. Ele é carioca, mas mora lá no Ceará. E ele estava começando a carreira dele. Já tinha uma certa desenvoltura, mas muito competente. E eu fui fazer... Fiz uma consulta com ele. Disse, cara, eu tô com essa dificuldade específica aqui. Ó, eu preciso saber o que come, como vive, o que faz um diretor comercial. Eu preciso passar para o meu próximo nível profissional e eu não vou saber fazer isso sozinho, não. O que eu sabia fazer era gerente operacional. Eu preciso de um guia para me levar ao próximo nível profissional. E aí contratei o Paulo Vieira, caríssimo, gastei minha rescisão quase toda. Foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida até hoje. Um dos melhores. Para ele me ajudar passar para o próximo nível. Aí foi onde eu li livros específicos sobre gestão, onde eu interagi com outros empresários através de network provocado por ele, para entender os desafios, participei de seminários e tal. Então ele me guiou numa jornada para que eu me qualificasse e passasse efetivamente para o próximo nível. Para que efetivamente eu sentasse na cadeira de diretor e entendesse o que é que eu tinha que entregar, que tipo de prestação de conta se faz. Então, o nível de profissionalização dessa empresa era outro nível, né? O dono dessa empresa, ele era diretor estatutário de um banco lá do estado do Ceará. Então, a gestão interna, ela era toda com compliance, com gestão, com... Foi lá onde eu adquiri o hábito, que eu acho que você até já viu fazendo isso, o hábito de agendar a reunião e começar a reunião independente das pessoas que estivessem presentes. Uhum. Porque ele fazia isso. A reunião é 9 horas, ok. 9h02, se você entrasse 9h05, já tinha 5 minutos de reunião. E se vire para você pegar o que você perdeu depois. Não vá parar a reunião para pedir para repetir, não. É deselegante. Mas é um bom hábito esse. Dentre vários outros hábitos, inclusive esse, o de tirar um pedaço do dia para você entender o que está acontecendo no mundo. Pra você não ficar alheio, que é o de ler, de interagir e tal.
Mas também rotinas de reuniões produtivas, no sentido de ser objetivo, não ficar circulando, perdendo tempo demais. Enfim, foi um período de 3 anos, aí eu fiquei 3 anos nessa empresa e a operação ela recuou porque tinha um erro estratégico na operação, era uma estratégia. A empresa era correspondente de um único banco e esse banco recuou na operação. Então, né, se você só tem um e aquele um não lhe dá a condição de você evoluir, aí você tem que decidir se você vai partir para outros horizontes ou se você vai recuar junto com o contratante. E nesse recuo eu fiz a transição, preferi fazer a transição, entreguei lá a empresa organizada, eles mantiveram por um tempo com a célula menor e fiz a transição de volta para a primeira empresa. Para a segunda. A segunda empresa me recontratou. Aí meu filho já tinha 3 anos de idade, eu já voltei para lá como diretor comercial. Mas sempre ali no Fortaleza como sendo Fortaleza base, sempre Fortaleza base. Então, nessa época a empresa ainda estava com mais de 120 lojas, mais ou menos com a mesma estrutura que eu deixei, e o time estava quase todo mantido, então foi um retorno mais suave, um pouso mais suave, né? Não teve que construir do zero. Exato, nem a questão de relacionamento. Então, fiquei mais 4 anos lá. E foi minha última jornada como CLT, né? Já como diretor comercial, retornei para lá e foi minha última jornada como carteira assinada. Desde de lá para cá, então, sempre como pessoa jurídica. Mas perceba, nessa fase, então, a minha carreira profissional já tinha tido alguns ciclos aí, e eu já me vi numa situação em que eu tinha relacionamento com todos os estratos, né, com todas as camadas que fazem hoje o mercado consignado. Bancos, que são, né, os contratantes, diretoria de banco, equipe comercial de banco, parceiro, equipe da empresa de retaguarda operacional, equipe comercial, gestão de pessoas, gestão de indicadores. Então, nessa fase, a gente já consegue, eu como profissional, já estava trabalhando num nível mais estratégico, com a visão sistêmica em cima da operação, e isso me deu liberdade para alçar voos diferentes. Dentre eles, fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Abrir minha própria empresa, ajudar outras empresas em paralelo. Pra você ter uma ideia, eu fui por um período, por 2 anos, sócio da filha do Raimundo Nonato. Que foi seu chefe. Foi meu primeiro chefe. Ele faleceu, ela se viu tendo que assumir o negócio logo que ele faleceu, e ela pensou em mim. Ela disse, cara, eu preciso de você aqui do meu lado. E fiquei lá com ela 2 anos, lado a lado, na alegria e na tristeza, né? Porque sócio é assim, né? Na alegria e na tristeza, e reestruturamos a operação. E aí foi quando, de lá, eu montei a minha própria operação. E aí foi quando eu voltei com o Leandro, que é o sócio fundador da Leve. Olha só como né? Bem ali, eu voltei para a filha do cara que foi meu primeiro patrão, a Leve, que foi fundada pelo Leandro e pelo Wendel. O Leandro, pouca gente sabe, ele foi meu gerente comercial. Ah, não sabia não. Sabia não? O Leandro, quando eu estava nessa empresa que eu fiquei 6 anos e depois 4 anos, o Leandro foi meu gerente. Eu era diretor da empresa e ele era gerente comercial aqui em São Paulo. Caraca, não sabia não. Aí ele saiu da empresa, chama Padrão de Vida. Ele saiu da empresa, eu não sei se imediatamente ele montou o escritório dele com o Wendel, ou se ele trabalhou ainda numa outra empresa e depois montou o escritório dele. Eu sei que logo depois ele e o Wendel montaram um escritóriozinho que deu origem à Leve. Uhum. E como que você veio parar na Leve? Como que foi essa...
Aí vamos lá, eu tive esse contato com o Leandro como meu gerente comercial, a gente sempre teve uma sintonia muito boa e nasceu dali uma amizade pessoal, de quando eu vim em São Paulo frequentar a casa dele, conheço a família dele, tudo. Mas enfim, eu continuei lá na Padrão, ele montou o negócio dele, seguiu, e a gente continuava se encontrando nos movimentos provocados pelos bancos. Encontro do banco A, banco B, o Leandro tava lá, tá, opa, cara, prazer te ver, não sei o que, tal. Quando eu decidi que eu saí lá da sociedade com a filha do Nonato, do Raimundo Nonato, que eu montei minha própria operação, eu estruturei a operação, dei ali alguns passos e fui conversar com o Leandro para saber se ele não queria ser meu sócio nesse crescimento. Porque eu tinha a empresa e ele tinha a distribuição, ele não já tinha a Leve? Disse, cara, vamos unir força aqui e a gente faz esse negócio crescer. E assim foi. A gente é sócio ainda hoje nessa atividade, nessa operação. É uma operação também que é no mesmo setor de crédito consignado, mas não na distribuição, não é correspondente. E nós somos sócios nessa operação, eu, ele e o Wendel. Enfim, ficamos tocando ali a operação e aí ele começou. Cara, tu tá em Fortaleza, né? Eu moro aqui, meu amigo, você sabe disso. Pois aproveita que tu tá aí e me ajuda num negócio. Até hoje eu não tenho filial aí em Fortaleza para cuidar do Ceará, Piauí, Maranhão. Bora expandir essa operação? Eu disse, bora. Da Leve, né? Bora. Eu disse, pois me ajuda na expansão aí. Aí estruturei a filial, tal. Aí tinha um superintendente da Leve que ele ficava em Natal, que é vizinho ao estado do Ceará. E esse superintendente decidiu abrir o próprio negócio. Eu disse, cara, o superintendente saiu. Eu acho que era legal tu ficar no lugar dele pra tu continuar me ajudando. Eu disse, a outra empresa tá tocando lá, eu acho que não custa nada, pô. Nós somos sócios num negócio, por que eu não posso ser superintendente da tua operação? E aí, assumi a superintendência de um pedaço do Nordeste. E aí um outro superintendente que era de Minas, cuidava de vários estados, também saiu e decidiu abrir a empresa dele. Isso é um movimento normal, meio que natural. Não chega a ser... Você foi assumindo essa... Não foi ao mesmo tempo, não é uma debandada que eu tô falando aqui. São momentos, né? Movimentos. E aí você foi assumindo essas regiões. Né? E aí eu fui assumindo as regiões. Até que chegou o ponto, e eu já vou entrar pro 5º ano já na Leve. E chegou um ponto, há 2 anos e meio atrás, em que ele, pelos motivos pessoais dele lá, decidiu vender a Leve, que é onde nós estamos aqui hoje. Ele vendeu a Leve, hoje a Leve é de um fundo de investimentos e da DAI, né? A Daiane. E quando a Leve foi vendida, eu estava na função específica de superintendente comercial dessa região, que hoje é de um outro superintendente, mas é muito extensa, né? É uma região Nordeste, Norte, Centro-Oeste e um pedaço aqui do Sudeste, que seria Rio e Espírito Santo. É uma faixa bem grande. Bem grande. Eu dividia o Brasil com outro superintendente, então era meio que Sudeste e Sul com um superintendente e eu cuidava do outro pedacinho, pequeno. Pequeno nada. Tá só o tamanho que o Brasil exato. Então, quando a Leve do Leandro e do Wendel passou a ser a nossa Leve atual, a nossa roxinha, eu estava então dividindo o Brasil com outro superintendente comercial. E aí foi muito trabalho, você sabe do que é que eu estou falando, né? O primeiro ano dessa transformação foi muito intenso, né? Bem intenso mesmo. A gente ainda está no primeiro ano? Parece que não sai na Caverna do Dragão, né? Mas é bom. E aí, esse primeiro ano como superintendente executivo me deu a oportunidade de assumir no começo do ano passado. Rapaz, é tão rápido que eu nem... eu fico isso também, mesmo, né? Eu fico desse jeito. Virou de novo, virou janeiro, cara. Então, em janeiro do ano passado, em janeiro de 2023, eu fui convidado a assumir a diretoria comercial da Leve. E aí, deleguei a minha região, que era de superintendência, para um outro executivo, que foi promovido. E foi aí que a história da minha chegada na Leve foi essa. Eu entrei por uma porta de contato com o antigo sócio fundador, a
Nós tínhamos negócios juntos e ele me convidou para ajudar ele na operação da Leve. E como que é essa jornada sua, assim, também de se dividir? Porque hoje você também viaja muito, né? Tem que viajar. Passa muito tempo aqui em Franca também, curtindo o mar de Franca aqui, né? A praia de Franca. Como que é hoje para você essa divisão de tempo com a sua família, com seus afazeres pessoais aí, né? Também, a rotina ela tem que ser bem pensada, né? Bem equilibrada. Hoje eu continuo morando em Fortaleza. Eu até gosto de deixar bem claro para todo mundo que eu não me mudei para São Paulo ou para Franca. Não porque, pelo contrário, eu até adoro Franca, eu gosto demais daqui, eu acho espetacular, mas porque eu não me acho no direito de forçar minha esposa a abrir mão da vida dela e meu filho de 15 anos a abrir mão da rotina dele. Ele tem os estudos, os amigos dele lá, nós temos o nosso apartamento lá, a nossa vida tá lá, minha mãe tá lá, a mãe dela, enfim. Nós estamos todos alicerçados em Fortaleza. A minha esposa tem a empresa dela lá, que não é de consignado. Mas ela já trabalhou, né, no consignado, mas não trabalha mais. Já faz uma propaganda aí. Como que segue? Ela é distribuidora distribuidora de semijoias, é a Jan Semijoias. @Jan Semijoias. Segue lá, galera. Mas então, é isso aí. Então, ela tem a empresa dela, a operação dela, a vida dela lá. É lógico que isso faz parte das nossas discussões, essa ausência faz parte sim do nosso, né? A gente gostaria muito de poder contemplar tudo, mas é preciso dar a César o que é de César, né? Ela tem a vida dela lá, eu não tenho esse direito de abre mão de tudo que você construiu aí e vem comigo. Então o que é que eu tenho feito? Eu tenho uma estadia fixa aqui em Franca, eu tenho um apartamento aqui, inclusive meu filho mais velho, eu tenho 2 filhos, o mais velho tem 24 anos e o mais novo tem 15 anos. O que tem 24 anos mora em Goiânia, porque ele trabalha num ramo que é o ramo da aviação, então ele mora em Goiânia, que lá o polo é mais propício para esse ramo dele. Ele mora em Goiânia e passou uns dias em Franca agora comigo. Então, para quem assistir esse vídeo depois, nós estamos em fevereiro de 2024. Então, ele passou o carnaval e uns dias antes aqui em Franca. E meu filho mais novo fica em Fortaleza com a minha esposa, ela segurando a onda lá. E eu tenho esse apartamento aqui em Franca e a minha casa lá em Fortaleza. E tenho a nossa operação para tomar conta, que é no Brasil inteiro. Então, uma hora eu vou para Brasília, outra hora eu fico em São Paulo capital também, que é um ponto muito forte de agenda, porque os bancos ficam em São Paulo capital. Então, Franca fica a 400 quilômetros de São Paulo capital, então fica sempre esse eixo aí. E o equilíbrio eu tô tentando conduzir da seguinte forma: a minha esposa vindo passar uns dias aqui comigo, meu filho mais novo nas férias escolares vai vir passar uns dias aqui comigo, porque a gente vai ficar com 2 casas, em resumo, né? Porque não faz sentido criar esse isolamento, essa cisão, porque não é bom para ninguém. Nem para mim ficar sozinho do lado de cá, nem para minha esposa ficar cuidando das coisas lá. Então, quando eu chego em Fortaleza, tem as coisinhas para resolver de lá. Quando eu venho para Franca, tem as coisas daqui da empresa para resolver. São Paulo, mais demanda, viagem para as filiais. Mas eu trabalho assim eu tenho 25 anos de casado. Quando ela me conheceu, eu já viajava, né? Antes da gente casar, eu viajei para Belém de Pará. Foi a minha primeira viagem, nunca mais parou. Então, esse ramo me deu essa oportunidade de conhecer o Brasil todo. Hoje eu ando sem GPS em muitas capitais, em muitas cidades do interior. Conheço todos os estados da federação, não só a capital. Não só dizer assim, já pousei no Acre. Não já pousei no Acre. Já fiz 10 viagens para lá e várias delas conhecendo o interior de carro. Então, falando do Acre, porque é mais distante assim, que eu consigo pensar. Mas já fui em todo canto, no Brasil. E não que eu queira aqui dizer que isso acostuma, mas eu acho que dá para compreender melhor. Já deu tempo de se adaptar. E a gente falando de essência, agora já partindo para o nosso encerramento aqui, né? A gente querendo conhecer a essência das pessoas. Na convenção você fez uma homenagem muito legal para uma pessoa muito importante na sua vida, né? Eu também não tenho mais a presença física do meu pai, né? Sim. Comigo,
mas a gente tem a presença em memórias, em histórias, né? Tem. E em legados, né? Sim. Que são a essência aí que está presente na gente, né? Sim. Desses legados que você traz, né? Você homenageou ele como um herói para você e tudo mais. Sim. Qual é o legado que você quer repassar para as pessoas, sejam elas da sua família, ou seja, as pessoas do seu convívio profissional, pessoal? Qual é esse legado, essa essência que você gostaria que fosse mantida e passada por gerações aí? Isso é uma boa provocação, assim. Do meu pai eu trago muito a questão em alguns aspectos de rigidez, mas mais da seriedade com que os assuntos precisam ser tratados. A questão de ir direto ao ponto, a questão de não ter meias palavras, não deixar as coisas subentendidas, né? Deixar isso o mais claro possível para evitar a interpretação dúbia. Isso é um desafio da comunicação, mas eu via meu pai, ele sempre foi ou de muito silêncio ou de muita assertividade, ser direto ao ponto. Então, se não cabia, ele não se pronunciava e se mantinha ali mais ouvinte do que participante. E se cabia algum posicionamento, esse posicionamento era sempre bem firme e conciso, né? Sem sonhos, sem tergiversar e sem nada. Então, essa talvez seja uma das características com as quais eu conduzo a comunicação hoje e há muito tempo no meu dia a dia, com meus filhos, com meu time, né, de colaboradores, time que ajuda a gente a levar adiante. E um outro ponto forte que aí a gente adquire ao longo do tempo é o de não se cansar em ensinar. Porque a gente não vai conseguir chegar onde a gente quer chegar sozinho. Certo? Então, passa necessariamente por você sempre que puder ajudar e ensinar. Ajudar e ensinar. Se você não fizer isso, perde até o sentido de qualquer coisa que você tenha como objetivo seu. Se você, na sua caminhada, não parar para ajudar e não parar para ensinar, você perdeu a sua função. Eu até costumo brincar. As pessoas hoje ligam, né, com mais frequência no sentido, porra, cara, eu sei que tu é muito atarefado e tal, mas, meu amigo, se eu não puder atender uma ligação sua e reservar 2 ou 3 minutos, eu nem sirvo para o que eu tô fazendo. Como eu também não aceito a mesma justificativa dos outros. O cara não fez porque ele pode estar... Meu amigo, qual é a função dele? A função dele é fazer isso. Ele não pode se justificar que não está fazendo isso porque está ocupado. A ocupação dele é essa. Então eu acho que faz parte da missão, da jornada, da caminhada para ajudar e para ensinar. Esse tem sido o meu mantra, vamos dizer assim, é o que me conduz no dia a dia. Seja direto e reto e pare sempre que necessário para ajudar e para ensinar. Senão você se perde no caminho. Cara, a gente está encerrando já, infelizmente aqui também, porque eu sempre falo, cara, é história demais, né, cara? E assim, são histórias que me inspiram de verdade. Legal. Então eu queria ficar ouvindo e perguntando um monte de coisa aqui o resto do dia. E tem história, viu? Eu sei que tem. E aí eu quero saber se eu quero te agradecer primeiro, por você ter vindo aqui, tirado esse tempo. Sim. Muitas vezes você não tem tempo nem de atender uma ligação. Mas te agradecer e quero saber se você quer deixar um recado aí para alguém, para sua família, para seus filhos, para galera da empresa. Vai ficar para a posteridade, um beijo para minha mãe, para o meu pai. Vai ficar eterno aí, então. Tá bom. Não, são só 47 anos de vida e alguns anos de experiência profissional. Já considero que a gente tive um dia desse essa reflexão chama de crise da meia-idade, né? Alguém chama assim, mas eu não fico rotulando as coisas, não. Eu não sei ainda. Mas você vai chegar. Se Deus quiser, você vai chegar. Se cuidar mais da saúde, né? Precisando. Mas eu percebi um dia desse, fazendo aniversário, que eu já fiz um tanto de coisa e agora que chegou na metade.
Ou seja, o que eu queria deixar aqui de mensagem é faça, que dá para fazer. Imaginar e pensar é só uma parte do processo, mas faça, pode meter os peitos. Se você fizer com um bom propósito, com a alma livre, pode crer que no final vai ter um resultado positivo te esperando. Não fique de braço cruzado, esperando, dormindo além do necessário, porque aí realmente não vai acontecer. Mas faça. E busquem conhecimento. Estudar é espetacular, cara. E tá à disposição para todo mundo. Então, beijo para todo mundo aí que teve paciência de assistir até agora. Não sei quantas, 2 horas e 48 minutos. Mas a gente vai transformar tudo isso em 2 minutinhos. Aí dá. É só o alô e tchau no final. Façam que dá certo. Beleza, valeu, obrigadão. Eu que agradeço o convite, mano.